Ora, para você que ainda não me conhece, eu me apresento. Eu sou Roberto Sasaki, professor de contabilidade e legislação tributária acima de tudo, dentre tantas outras coisas. Na verdade, o meu magistério, meu ensino da contabilidade, legislação tributária e correlatas, vem de muito tempo. Meu primeiro emprego na vida foi dar aula. Daí é que eu entendo que Deus me deu o dom do ensino, graças a Deus. E toda vez que um aluno me faz uma pergunta, eu tenho aquele olhar clínico de não só ouvi-lo, mas já tentar criar um método de responder de uma forma que facilite a compreensão. Dessa forma, eu fui desenvolvendo meus métodos próprios. Certo aí? Muito bem. Eu fui professor de universidades, faculdades, na cadeira de Ciências Contábeis, Economia, Administração, sempre dando disciplinas de contabilidade. Dei aulas também na Fundação Getúlio Vargas, na parte de pós-graduação. Passei no concurso de uma única vaga para ser o escritor de boletins na área tributária, com milhares de concorrentes. E, graças a Deus, eu fui o contemplado e isso me trouxe uma grande experiência, porque durante 11 anos fiquei escrevendo assuntos relacionados a tributos da esfera federal, depois tributos da esfera estadual e, por último, tributo da esfera municipal. E ainda ao longo desse tempo que escrevi boletim, também escrevi boletins a respeito de contabilidade, direito trabalhista, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso me trouxe uma bagagem e pude, há muitos anos, exatamente lá em 93, adentrar no universo de preparatório para os grandes concursos públicos, principalmente os voltados à Receita Federal do Brasil e Tribunal de Contas da União, nos cargos de auditor da Receita Federal e analista da Receita Federal, auditor do TCU e analista do TCU também. Bagagens que me fazem, hoje, alguém que possa criar um curso com a proposta que eu quero apresentar neste aqui para vocês. Veja, antes, porém, atendendo às pessoas que já previamente se matricularam e devem estar imaginando, poxa, o curso está meio atrasado, e são pessoas educadas que até agora não manifestaram essa reclamação e eu me sinto na obrigação de passar alguns esclarecimentos. Eu não faço nada sem projeto. Este curso de lucro real é um projeto de ouro que eu preparei. De ouro que eu digo no sentido de preparar um curso que melhor atendesse ao público no mercado. E assim, preparei o projeto e comecei a gravar as aulas. Gravei até aula 11. No entanto, nesse período da chamada pré-venda, onde as pessoas já começam a se matricular, muita gente tem entrado em contato comigo e sugerido isto, sugerido aquilo que é da necessidade do seu cotidiano. Por exemplo, adoção inicial, essa questão das subcontas, essa questão temporal do controle, tributo diferido e uma série de outros itens que as pessoas requisitaram. Conclusão, eu acabei reformulando o projeto para que consiga atender os anseios de todos. Quando eu digo todos, na verdade, são profissionais do mercado, são os auditores da Receita Federal que tem sido o maior público que tem se matriculado neste curso. Também os contadores das grandes empresas, essas tributadas pelo lucro real, e principalmente os colegas da OAB na área tributária, os tributaristas, que também têm prestigiado a mim e a esse curso e sugerido uma série de necessidades. Então, o curso foi reformulado. Esse curso reformulado de especialização em lucro real, que agora, em definitivo, estou iniciando a gravação, eu quero fazer alguns esclarecimentos, porque percebi que tem todo tipo de público. Além dos profissionais, tem gente que está iniciando na área.
Tem gente que já está na área, mas ainda encontra muita dificuldade. Para todos, então, eu vou explicar em primeiro lugar o cenário do país no campo tributário e, em seguida, a proposta deste curso. Tá ok? Vamos lá. Veja só. Nós podemos dizer o seguinte, que o cenário são dois. O antes e após. Como assim? Como era antigamente a relação contribuinte, as empresas e o fisco. Certo aí? Veja, aqui não estarei falando de tributação da pessoa física, isso aí é outro curso. Aqui estamos falando de tributação das pessoas jurídicas, acima de tudo, a tributada pelo lucro real. Certo aí? Então, veja, o cenário era este aqui. Até o ano calendário 2008, exercício financeiro 2009, funcionava assim. A empresa emitia a nota fiscal das suas operações e o fisco confiava que a empresa emitia mesmo. A empresa fazia a sua escrituração fiscal e a escrituração contábil. O fisco acreditava que a empresa estava fazendo tudo certinho. A empresa, quanto aos tributos, os apurava e recolhia. E o fisco acreditava que a empresa tinha apurado tudo e recolhido tudo. Assim, quando chega o final do exercício, ou seja, ano calendário, a empresa preparava a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica da IPJ, ou, a partir de 98, o mais adequado é declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, que é a declaração da pessoa jurídica, certo? Então a empresa, depois desse cenário todo, apurado o tributo e pago, declarava a quem? A Receita Federal do Brasil, até o dia 30 de junho do ano seguinte, no caso, 30 de junho de 2009. Beleza. Agora, a Receita Federal que está do outro lado da moeda, então, iria analisar essas declarações e verificar se a empresa deve ser fiscalizada ou não. Agora, se chegar à conclusão de que há indícios de sonegação e que a empresa tem que ser fiscalizada, pois muito bem, o auditor fiscal da Receita Federal ia até a empresa e lá, por exemplo, exigia os documentos fiscais, as notas fiscais. Porque nessa época, na maioria dos casos, a nota fiscal ainda era papel. O diário e razão, quer dizer, a contabilidade da empresa, e ele auditava e analisaria a situação se houve ou não sonegação tributária. Enfim, havia um distanciamento entre o contribuinte e o fisco. Veja que ao longo do ano calendário, o fisco deixava o contribuinte trabalhar sem nenhuma interferência, sem observar o que estava acontecendo. Aguardava que o contribuinte obedecesse às normas, declarasse e o fisco então ia analisar essa declaração e, quando necessário, ir lá auditar a empresa, exigindo toda a documentação, nota fiscal e etc. Certo aí? Bom, agora observe. Esse amor entre o fisco e o contribuinte estava muito distante. O fisco disse, não aguento de tanta distância para o nosso amor. E assim, o fisco então quis se aproximar do contribuinte. Ainda mais que estamos vivendo a era da computação, da tecnologia. E então, as coisas mudaram. Exatamente a partir de 2008. Acompanhe como muda, olha. Como passou a ser a partir de 2008? Veja, aqui no ano de 2008, a ideia é o fisco se aproximar do contribuinte. E aí, como é que funciona? Foi criado, por meio de um decreto governamental, o que? O SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Repito, sistema. Sistema é o quê? Um software, não é isso? Público, o que quer dizer isto? Ora,
Quando você precisa de um sistema de contabilidade na sua empresa, o que você faz? Você tem duas alternativas. Contrata um programador para que ele crie esse programa. Então você vai bancar. Então isso é privado. Ou então você compra um sistema pronto do mercado para utilizar. Você vai bancar, você vai pagar. Isso é privado. Agora aqui é público. Ou seja, o governo, por meio da Receita Federal do Brasil, pega dinheiro do contribuinte e investe na criação deste sistema. Daí sistema o quê? Público. De quê? De escrituração. Aí envolve a escrituração da área fiscal e da área contábil. De que forma? Digital. Ou seja, na era da eletrônica, digitalmente. Então esse é o sistema público. Então o que você deve enxergar? Que o SPED é um grande software, certo aí? Onde o contribuinte deve alimentar esse software com informações que facilite o trabalho dos auditores da Receita Federal a analisá-los, não precisando ir lá fisicamente na empresa como antigamente para pedir nota fiscal, diário, razão, lalu, para sentar numa mesa, abrir, ficar procurando isso, procurando aquilo. Nada disso. Que transmita isso digitalmente. Essa é a ideia. E aí, então, passamos até a nota fiscal eletrônica, onde a empresa emite a nota fiscal eletrônica para o cliente e já está chegando essa informação automaticamente para o sistema. Certo aí? Então, passou a ser o quê? Instantânea a informação. E as escriturações, tanto fiscal como contábil, a empresa escritura, antigamente o quê? Guardava isso como livro, papel, não é isso? E agora, na modernidade, a empresa escritura e transmite para o sistema de forma digital, daí escrituração digital. E essas informações, portanto, quem são os usuários? São as empresas? Não, a empresa é quem transmitiu as informações e quem tem acesso a essas informações são o quê? A Receita Federal do Brasil, os auditores e analistas da Receita Federal do Brasil, tá? Que vai, então, analisar esses dados. E podendo, inclusive, a Receita Federal do Brasil fazer convênios com estados e municípios para que a área fiscal dos estados e municípios também tenham acesso a essas informações. Agora eu quero que você se atente no seguinte, quando se fala em SPED, as pessoas veem que é muita coisa, não é isso? E de fato é. Mas o que você tem que enxergar são duas coisas, olha. O sistema público de escrituração digital, ela tem dois pilares, a contábil e a fiscal. Como assim? ECD, escrituração contábil digital, onde a empresa manda o seu diário e razão eletronicamente, digitalmente para o sistema do governo, o SPED. Entendido aí? E a ECF, escrituração contábil fiscal. Isso eu vou esclarecer um pouco melhor para você. Então, informações tão contábeis e também fiscal. E aí, veja que isso tem que ser de forma bem organizada. Isso aqui é um sistema grande. Então, isso é um módulo do SPED. Então, o SPED tem basicamente dois pilares, dois módulos, ECD e ECF. E a ECF é dividido em vários submódulos, chamados blocos. Bloco 00, bloco A, bloco B, bloco K, bloco M, etc. Cada bloco deste, você vai informar ao sistema SPED o quê? Informações específicas. Por exemplo, bloco K. No bloco K, você informa assunto relacionado a estoque. E aí, né, tanto matéria-prima, produto em elaboração, produto, uma série de situações específicas. Certo? As pessoas que atuam na área, eu deixo aqui uma recomendação. Procure sempre estar participando dos cursos específicos sobre SPED contábil, que é a escrituração contábil digital, e o SPED fiscal.
Claro que tem outros SPEDs também, FD Contribuições, SPED Fiscal propriamente dita, né? Tudo isso vale a pena você estar participando, porque ele envolve tecnologia, envolve TI, certo? Beleza. Agora, para fechar esse cenário, quero que você enxergue o seguinte, olha, a respeito da ECD e ECF, está aqui, ano calendário, digamos o ano 1, certo aí? A minha empresa, a sua empresa, no seu próprio computador, tem já o seu sistema de contabilidade próprio, não tem? Sistema de contabilidade privado, que a empresa pagou para tê-lo. E nele inseriu o seu plano de contas gerencial para a sua necessidade. E faz a sua contabilidade tendo como fruto os 2 livros, Diário e Razão, que no passado nós tínhamos que imprimi-los, encaderná-los e autenticá-los na junta comercial. Agora não. Agora vivemos a era digital, que começou em 2008 como um piloto para algumas empresas tributadas pelo lucro real, como convidados, mas que a partir de 2009 passou a ser obrigatório para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. E a tendência é colocar no futuro até de quem esteja no lucro presumido e quem sabe do Simples Nacional. Certo? Num outro formato, evidentemente. Lucro presumido, em tese, já está também. Tá? Mas que deve passar a exigir muito mais adiante. Agora, o lucro real é exigência total. Daí a importância de você entender. Veja, aqui no ano calendário, então, a empresa faz a sua contabilidade no Diário e Razão, pelo seu próprio plano de contas, perfeito? Tá. Agora, o que tem que ser feito? Tem que pegar essa contabilidade aqui e, naturalmente, da forma que está, transmiti-lo para um dos sistemas SPED, que é a ECD, Escrituração Contábil Digital, para a ECD do SPED. Certo aí? Bom, aqui tem o seguinte detalhe. Na hora dessa transmissão, o sistema permite que você transmita da forma que está ou parametrizando para o plano de contas referencial. Fica aqui a seguinte sugestão. Transmita naturalmente sem parametrizar para ECD. Por quê? Já já você vai entender. Então acompanhe o raciocínio. Então essa é a orientação. Transmita sua contabilidade de acordo com o seu plano de contas para a ECD. Perfeito? Agora, mais uma exigência. A ECF, essa é mais trabalhosa. É importante que faça um curso específico de ECF. Tá ok? Claro que o necessário para o assunto imposto de renda, contribuição social, cálculo desses itens, né, e o aspecto contábil será dado neste curso. Agora, curso específico dos detalhes da ECF, é importante que você faça um curso específico com professor da área que tenha a ajuda de um profissional de TI, inclusive, que não é o meu caso. Entendido aí? Então não me pergunte sobre ECF, mas o assunto ECF necessário para o desenvolvimento do curso Lucro Real, estarei sempre falando. Tá ok? Olha só. Agora veja. Essas mesmas informações do Diário e Razão serão transmitidas até dia 31 de julho do ano seguinte, né, na ECF, escrituração o quê? Contábil fiscal. Vou te explicar o contábil. Você, Roberto, mas não é redundante? Já não foi mandada a contabilidade no dia 31 de maio na ECD? Foi. E por que de novo aqui agora? Aí é que está o pulo do gato. Veja, na ECF você não pode transmitir a sua contabilidade da forma que você fez no seu plano de contas, concorda? Que atende aos interesses particulares da empresa. A Receita Federal do Brasil criou um plano de contas para fins tributários. Esse plano de contas se chama o quê? Plano de contas referencial.
De forma que você tem que pegar esse seu diário e razão e parametrizar para o plano de contas referencial. Explico melhor. Digamos que a conta caixa aqui no plano de contas privado, por assim dizer, que é o particular da empresa, seja a conta de número 1010. Agora, vamos supor que lá no plano de contas referencial, o número da conta caixa seja 5.001. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a seguinte forma. Em vez de transmitir direto, neste momento você vai precisar de uma ajuda de TI para fazer com que esta conta 1010 seja parametrizado, seja referenciado para os 5.001 que eu citei. Deu para entender? De forma que essa mesma contabilidade sua agora está aqui pelos códigos de contas do plano de contas referencial. Então, sua contabilidade agora está referenciada. Deu para entender? Perfeito. A partir daqui, então, é que se calcula os 3 submódulos principais. O ELALU, que é para calcular o imposto de renda da pessoa jurídica, que tem a parte A e parte B da forma que você aprendeu, ou se não aprendeu, vai aprender neste curso. O ELASIX, que é para calcular a contribuição social sobre lucro, ou contribuição social sobre lucro líquido, CSLL pode ser também, ou só CS, contribuição social, está valendo também. Também tem as partes A e B. A para cálculo, B para controlar contas que terão efeito tributário no futuro. E a EDIPJ, quer dizer, você não apresenta mais a DIPJ separadamente, ela é um dos submódulos dentro do módulo ECF. Certo? Agora, veja, quando você vai calcular o imposto de renda, tá lembrado? Você elabora a demonstração do resultado, pega aquele lucro ou prejuízo antes do imposto de renda, leva para o LALU parte A. Ali no LALU parte A, você vai fazer as adições, exclusões e compensações previstas em lei. Nessas adições, você vai adicionar contas, não vai? Então, se você tiver que adicionar uma conta de despesa, por exemplo, indedutível, você vai ter que dizer qual é essa conta que está lá na sua demonstração do resultado, mas ele tem um código. Cuidado, o código é o código já do plano de contas referencial, quer dizer, você já transmitiu a sua contabilidade já parametrizado, com base nesse plano de contas parametrizado é que você vai o quê? Fazer todos esses cálculos. Deu para entender? Sacou? Muito bem. Então, meus amigos, esse curso vai ser muito interessante, vai ser muito divertido, vai ser um curso de altíssimo nível, mas que, para facilitar a sua vida, tudo que eu for falar, eu vou falar do 0 ao alto nível, ou seja, com início, meio e fim, para que atenda a todos os usuários. Mas não posso deixar de esclarecer aqui sempre. Não há como, nessas alturas, as pessoas quererem estudar imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro de pessoa jurídica tributada pelo regime do lucro real sem ter estudado contabilidade. E não é contabilidade basiquinha, não é contabilidade avançada. Você já tem que conhecer o quê? Os critérios internacionais de contabilidade que o Brasil convergiu, as normas brasileiras de contabilidade, as normas CPC, que são as normas IFRS importadas. Para isso é que eu tenho o meu curso de contabilidade geral básica, que é para iniciante, e a contabilidade geral avançada, que é para dar essa continuidade. Certo aí? Então, de forma que, se você não estudou contabilidade direito e quer fazer esse curso, você vai encontrar dificuldade. Mas, para você que já domina o assunto, já fez o meu curso ou outro curso e já domina, pronto, eu vou tratar desses assuntos aqui de forma completa, diferentemente do que se faz em seminários. Seminário, com grandes palestrantes, o tempo é curto, então o palestrante só tem uma alternativa: jogar na tela o texto
e fazer um rápido esclarecimento, mesmo porque isso geralmente é feito num só dia. Agora, aqui não. Isso é um curso, minha gente, onde você vai matricular-se neste curso e terá acesso durante 360 dias, ou seja, um ano. Durante esse período, qualquer modificação, qualquer novidade sobre o assunto lucro real, eu estarei gravando e inserindo. Então você não pode simplesmente assistir esse curso uma vez e se acomodar. Fique sempre atento às novidades que virão. Claro que o nosso pessoal de apoio vai estar te informando, porque você tem, nós temos o seu contato, mas que ao receber essas informações de que, olha, foi colocada uma novidade lá no seu curso de lucro real, vá lá e assista mesmo. Certo aí? É para isso que você está investindo nesse curso completo. Então, veja, se nesses seminários os examinadores, os palestrantes só tem como colocar o texto da lei e explicar, aqui é diferente. Aqui eu busco mais lá atrás. Por exemplo, eu vou falar sobre o impairment no campo tributário. Primeiro eu vou lá no campo contábil, falo da depreciação, a nova depreciação que o CPC 27 exige. Em seguida, eu vou demonstrar a você como se calcula o impairment, de acordo com o CPC 01. E agora você se situou, está sabendo na demonstração do resultado, onde é que está aparecendo a despesa de depreciação? Onde é que está aparecendo a perda de impairment? E chegou ao lucro ou prejuízo antes do imposto de renda. Agora sim, o campo fiscal. Pegamos esse lucro ou prejuízo antes do imposto de renda, levamos lá para o ELALU, ou ELACIX, para calcular imposto de renda e contribuição social. Agora, neste momento, é que se aplica a Lei 12.973 e a Instrução 1.700 de 2017, que regulamenta a nova lei tributária. É bom sempre lembrá-los de que estamos falando do regime tributário definitivo. Como assim? Ora, nós tínhamos uma lei tributária até 2007. Essa lei não foi alterada, mas até que surgisse nova lei, surgiu o regime tributário transitório, o RTT, lá no FCONT. E, a partir de 2015, entrou em vigor, em definitivo, o regime tributário definitivo. Claro que quem antecipou a aplicação facultativamente da Lei 12.973 para 2014, então a novidade é a partir de 2014, certo? Claro que a maioria não fez essa antecipação e para a maioria, então, é a partir de 2015 que entrou em vigor a Lei 12.973, certo? Que é o objeto deste curso. Então, esse curso tem como objetivo tratar da Lei 12.973 e a Instrução 1.700 para a pessoa jurídica tributada pelo lucro real no que tange a imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro, que é o grande dilema das pessoas. Certo? Aí vai ser muito gostoso tratar esse assunto com vocês. Tá certo? Agora, acompanhem como será este curso. Este foi só o cenário que nós temos. Até já!